tão enfermos sem a gente nem às vezes saber. Quero te pedir, ó Deus, que a tua misericórdia, Senhor, alcance os nossos irmãos que estão enfermos, alcance os nossos irmãos que estão enlutados, que a tua graça, Deus, abençoe aqueles que experimentaram a cura e voltaram a ficar doentes, que o Senhor possa fortalecê-los para não desistir, para renovar as forças a cada vez que um novo obstáculo surgir. Nós te agradecemos também pelos irmãos que estiveram doentes e agora agradecem pela sua saúde. Muito obrigado por ouvir as nossas orações e se compadecer de nós, Pai. Abençoa as atividades da igreja, abençoa todo o trabalho que é feito para o Senhor, pelo teu povo. Especialmente te pedimos pela tarde de talento, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que a igreja, com essa atividade tão criativa e tão maravilhosa, Deus, possa ser usada pelo Senhor para que os talentos realmente sejam mostrados e sirvam para glorificar o nome do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitas pessoas querendo servir, que muitas vezes não sabem como ou por algum motivo acabam não servindo. Que o Senhor possa usar essa programação para que isso possa, ó Deus, não acontecer mais. E que todos possam servir, todos possam contribuir para que a multiforme graça do Senhor possa, através do corpo de Cristo, se manifestar a todos nós, Pai. Nos usa, nos abençoa e abençoa o pastor que vai nos trazer a palavra, o estudo, para que essa noite seja muito edificante na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós falamos nos últimos 4 encontros nossos sobre o Sermão do Monte. E nós falamos sobre toda a estrutura do Sermão do Monte, sobre a divisão do Sermão do Monte. Jesus estava pregando a sua mensagem, e a sua mensagem tinha a ver com as credenciais do reino, mostrando para os discípulos e para a multidão o que era o reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado. E agora nós vamos olhar para os milagres de Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus. Nós, às vezes, iremos citar alguns milagres que aconteceram em outros evangelhos, mas o nosso foco é o Evangelho de Mateus, para a gente poder aprender um pouco mais nessa noite. Nós falamos já em outros momentos em que a estrutura do Evangelho de Mateus é uma estrutura que está fundamentada ao redor de 5 grandes sermões de Jesus. Jesus pregou 5 grandes sermões no Evangelho de Mateus, e entre esses sermões há as narrativas de milagres, né? E nós falamos sobre a relação disso com o que Mateus está querendo mostrar, que Jesus é o novo Moisés, o perfeito Moisés. Assim como Moisés escreve o Pentateuco e traz a lei de Deus para o povo de Israel, Jesus Cristo é aquele que, no seu discurso, apresenta o reino de Deus e a vontade de Deus para o povo de Deus, para o povo da nova aliança, para o Israel de Deus. A gente já viu isso, essas semelhanças e essas citações que são colocadas no Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos entrar na questão dos milagres, tá? Nós vamos estudar um pouco os milagres. É um estudo um pouco longo, talvez a gente não consiga terminar hoje, mas a gente vai caminhar aqui para poder aprender sobre os milagres de Jesus. A primeira coisa que a gente tem que ver é que no mundo onde nós vivemos, muitas perguntas são feitas a respeito dos milagres, tá? Muitas perguntas são feitas a respeito de milagres. A primeira pergunta é: qual o significado dos milagres, né? Muitas pessoas perguntam isso, né? Por que os milagres existem e qual que é o significado deles? Essa é uma pergunta que a gente tentará também responder e buscará responder nesta noite. Outra pergunta é: como que eles aconteceram, né? Como que esses milagres aconteceram? É possível recriar, né, o ambiente onde os milagres ocorreram? Como é que eles aconteceram? Essas são questões que também são levantadas. Outra questão que também é muito levantada por que aconteceram? Isso também, obviamente, está muito relacionado à questão do significado. Depois, a natureza de nosso mundo permite a ocorrência de milagres? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que acontece, às vezes, no meio acadêmico.
Há pessoas, principalmente pessoas que são ateias, né, que não creem em Deus, que dizem que Deus não existe, eles vão dizer o seguinte: olha, o nosso mundo é um mundo que é regido por leis, leis naturais. E essas leis naturais, elas podem ser explicadas e elas podem ser compreendidas. E os milagres não podem ser compreendidos. Os milagres não podem ser explicados. Então, os milagres existem ou os milagres são uma ilusão? Os milagres são uma mentira da religião? Essa pergunta também, às vezes, é colocada. Outro ponto é: os milagres são uma contradição da ordem regular do mundo? Né? Ou seja, o mundo natural é o mundo que aceita a ideia de coisas sobrenaturais acontecendo, não é? E essa pergunta também é colocada por muitas pessoas. Parece que é uma contradição, né? Por exemplo, há um homem chamado David Hume, um filósofo, que dizia que a questão do milagre, do sobrenatural, é uma contradição da ordem regular do mundo e das coisas que ocorrem. Então, a gente vai precisar olhar para isso também. Como esses milagres são importantes para nós? Essa também é uma pergunta. Qual é a relação da cura do cego Bartimeu conosco? O que eu aprendo com a cura do cego Bartimeu? O que eu aprendo com a cura do leproso? Qual que é a relação desses milagres conosco? É apenas um texto que a gente lê? Tem relação conosco? Então, essas perguntas aqui são muito pertinentes e são relacionadas à questão dos milagres. Mas aí, a gente precisa dizer alguma coisa. Nós, como cristãos, nós temos algumas coisas que nós cremos e que vai definir muito o que é milagre para nós. Então, vamos olhar para isso. Isso são aquilo que nós podemos chamar de nossos pressupostos. A gente crê nisso em primeiro lugar. E aí, depois a gente crê nisso, a gente fala assim: o milagre para mim é explicável e o milagre para mim é entendido porque eu creio nisso. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós cremos na existência de Deus. Certo? Então, para nós, a questão dos milagres, ela passa primeiro pela questão da existência de Deus. Se você crê que Deus existe e Deus não faz parte da sua relação, por exemplo, natural, né? Porque Deus é espírito, e se Deus existe, então isso para nós é uma das bases para o nosso entendimento dos milagres. Deus existe. Segunda coisa, nós cremos que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal e ele é um Deus que intervém no mundo. E é por isso que nós oramos. E nós acabamos de fazer isso alguns minutos atrás, certo? Nós oramos e falamos assim: Deus, entra com providência. Ó Deus, olha para nosso irmão que está enfermo. Por que a gente faz isso? Que tipo de Deus nós estamos nos dirigindo? Ora, é a um Deus que nós cremos que intervém neste mundo. Então, quando nós falamos de milagre, e por que nós acreditamos em milagre, então? Porque nós temos um Deus e nós acreditamos que a Bíblia nos revela um Deus que intervém nas coisas. É um Deus que está em relação com o mundo que vivemos. Outra coisa, nós cremos que os evangelhos são relatos reais, que não há mentira, que a história não foi inventada. Esse é o ponto. E é por isso que nós cremos nos milagres. Por quê? Porque quando nós olhamos para o relato de Mateus, nenhum de nós olha para o relato de Mateus e fala assim: ah, sei não, viu? Sei não, viu? Esse negócio aqui está meio esquisito. Não acredito que as coisas aconteceram desse jeito, como está relatado aqui, não. Isso aqui para nós é pressuposto. Os evangelhos são verdadeiros. A palavra de Deus é verdadeira. Depois, nós olhamos também para a figura de Jesus. E para nós, Jesus é quem? Jesus é Deus. Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, tudo aquilo que ele faz é possível, por quê? Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, para nós, a pessoa de Jesus, ela também valida aquilo que nós pensamos sobre milagre, certo? Por exemplo, se você fosse um testemunha de Jeová, que não crê, por exemplo, que Jesus é Deus, certo? Que não crê que Jesus é Deus, e você visse, por exemplo, Jesus falando nos evangelhos que quem vê a mim vê ao Pai, como é que você vai encarar um texto desse? Você vai dizer, ou Jesus, ele é louco, como diz o C.S. Lewis, ou ele só pode ser Deus, ou ele é um mentiroso. Ele só pode ser três coisas.
E eu gosto muito dessa citação do Lewis. Ele fala assim: Jesus só pode ser três coisas. Se ele é quem ele diz que é, ele é Deus. Se ele não é quem ele diz que é, e ele está tendo uma alucinação, ele é louco. E se ele não é quem ele diz que é, porque ele está falsificando, ele é um mentiroso. Mas para nós, quem é Jesus? Jesus é Deus, o Filho de Deus. E é por isso que nós cremos em milagres. É por isso que nós nos sustentamos a ideia de que existe milagres. Ok? Então, isso aqui é a premissa nossa do nosso estudo de hoje. Eu gostaria que alguém lesse para nós, por favor. Nós vamos nos guiar por esse texto que está aqui. Quem pode, por favor, fazer a leitura para mim, por favor? Problema, sabe? Em nosso estudo dos milagres de Jesus Cristo, estamos partindo da premissa de que temos diante de nós algo mais do que atos de bondade ao acaso. Os milagres não são apenas exemplos da bondade e do poder de Cristo, mas sim sermões vivos a respeito da natureza e do propósito de sua obra salvadora. Então, quero perguntar, alguém aqui nesta sala de Google Meet não crê nos milagres? Alguém aqui fala assim, eu não consigo crer nos milagres. Tem alguém aqui assim, nessa situação? Creio que não, né? Todo mundo aqui crê em milagres, certo? Todo mundo crê em milagre. Todo mundo crê que Deus é um Deus que faz milagres. Aí, já que todo mundo crê em milagre, eu só quero pontuar uma coisa para vocês. Primeiro, há um tempo atrás, foi lançado um livro, há um tempo atrás, que eu estou falando mais de 50 anos, um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. E esse livro, o autor, ele tenta explicar os milagres. Explicar os milagres. E aí, eu lembro que, quando eu era pequeno, na igreja, eu via alguns pregadores querendo mostrar erudição, querendo mostrar que eram muito estudiosos e tal, citando o livro e tentando mostrar, né, como que aconteceram os milagres, né? E eu me lembro de pensar o seguinte: se um milagre pode ser explicado, não é milagre mais. Se um milagre pode ser explicado através de causas naturais, ele deixou de ser milagre. O que é um milagre? Milagre é algo sobrenatural que não pode ser explicado. Milagre é quando você olha para uma situação e fala assim: impossível disso aqui acontecer. Pois é, aconteceu. O que é isso? Isso é um milagre. É uma coisa que foge da ordem natural. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus realizando vários milagres que fogem à ordem natural das coisas. Mas esses milagres que Jesus faz lá nos evangelhos não são meramente atos de bondade. É isso que eu coloquei aqui para nós. Não é só isso. Não é só porque Jesus está querendo mostrar poder e que ele está querendo mostrar que ele é bondoso. E esse é o ponto que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa noite, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida cristã. Os milagres que Jesus realizou não foi para se exibir. Não foi uma tentativa de exibir poder ou bondade. Os milagres que Jesus realizou são sinais que apontam para a obra salvadora, que apontam para uma obra muito maior. Os milagres, portanto, são apenas placas sinalizando aquilo que Deus veio para fazer através da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, nós temos que olhar para isso. Por que isso é importante, Fábio? Porque, olha só, às vezes, no nosso mundo, Deus pode não realizar os milagres que nós queremos. Às vezes, a gente está precisando de um milagre, não é? Às vezes, a gente está precisando que Deus tire alguém de um leito de cama ou alguma coisa do tipo. Ou, às vezes, a gente olha assim e fala assim: Deus, se o Senhor não fizer um milagre aqui, não tem solução. Mas Deus não está diante de nós como alguém que vai falar assim: a Kathleen pediu um milagre, né? Tadinho, eu vou mostrar para ela a minha bondade, vou lá e vou fazer um milagre para ela. Não, Deus não trabalha assim. Os milagres que Deus realizou, os milagres que Jesus realizou, são milagres que tinham um propósito definido. E o propósito definido não era apenas a satisfação das pessoas, era para poder apontar a sua obra, era para poder sinalizar a obra
maior de Cristo nesta terra. Então, que isso fica bem claro para nós. Nós podemos orar hoje pedindo por milagres? O que vocês acham? Sim ou não? Podemos orar? Pedindo por milagres? Podemos orar, certo? Mas nós precisamos entender que os milagres, eles somente acontecerão dentro do propósito maior de Jesus, de Cristo Jesus, da vontade de Deus, apontando para a obra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente privatiza a fé cristã e fica achando que Jesus é um gênio da lâmpada para satisfazer as nossas vontades. E aí, quando as coisas não acontecem, a gente fica frustrado. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, ok? Os milagres sempre foram usados para poder apontar a obra salvadora de Jesus Cristo. Vamos olhar isso aí. Alguém levantou a mão. Mariana, por favor. Pode falar. Tem gente que assim, quer um milagre, aí ele ora, jejua, e aí a resposta tem que ser do jeito que ele planejou, né? Uhum. Então, não é desse jeito assim, não, né? As coisas não De jeito funcionam nenhum. dessa forma, né? De jeito nenhum. Às vezes você vê Jesus realizando milagres, e aí você vê que em outros momentos, quando Jesus chega numa situação, que alguém fala assim, ele vai realizar um milagre, e ele não realiza o milagre. Aí você falou, Jesus, eu pensei que você ia fazer. Ele falou assim, não, é porque eu não estou aqui para poder cumprir a agenda dos homens, eu estou aqui para poder cumprir a minha agenda, e para poder mostrar a minha salvação. Então, tem essa grande diferença aí. Vamos à frente, vamos dar só uma olhada, antes da gente entrar no estudo, sobre os milagres no Evangelho de Mateus. Eu dividi esses milagres, vocês vão perceber que a lista está faltando ainda algumas referências, porque eu estou fazendo o manual, tá? Estou fazendo a leitura e estou colocando lá, e dá um trabalhinho para fazer isso. É um trabalho bem manual. Então, olha só, eu fiz uma divisão aqui para a gente poder entender melhor. Milagres sobre a natureza. Ao todo, no Evangelho de Mateus, nós temos 26 milagres, tá? 26 milagres que Jesus realizou, tá? 26 milagres. E aí, a primeira divisão é milagres sobre a natureza. Jesus realizou milagres, por exemplo, ele acalmou a tempestade, a multiplicação dos pães, né? São 2 multiplicações dos pães, né? Ele caminhou sobre o mar, né? A moeda na boca do peixe, né? E a figueira seca, certo? Esses são milagres sobre a natureza, mostrando o poder dele sobre a natureza. Eu vou mandar esse PowerPoint depois para vocês podem acompanhar as referências aí e criarem uma trilha de estudo para poder conhecer melhor os milagres. Depois, nós temos as curas, e as curas são muito grandes, né? Tem bastante curas aqui no Evangelho de Mateus. Olha só, tem um homem leproso, o criado do centurião, a sogra de Pedro, 2 endemoniados, um paralítico, a mulher do fluxo de sangue, nós temos 2 cegos, um endemoniado mudo, o homem com a mão ressequida, um endemoniado cego e mudo, a filha da mulher cananeia, um jovem possesso, 2 cegos lá na cidade de Jericó, incluindo Bartimeu, né, que está no relato também. E aí o texto lá em Mateus 8:16 fala sobre outras curas, ou seja, teve muito mais curas que aconteceu, mas que não foram catalogadas, certo? Então, basicamente isso aqui. Depois nós temos milagres com respeito à ressurreição dos mortos. E no livro de Mateus, especificamente, só temos uma, que é a filha de Jairo, lá em Mateus 9, do versículo 18 a 19. Mas nós temos mais 2 ressurreições, né, nos evangelhos. Eu coloquei elas aqui, porque uma delas vai ser importante para nós, que é o filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 15, e Lázaro, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, né, versículo de número 1 até o 44, tem a história de Lázaro. Dito isto, agora nós estamos prontos para poder estudar um pouco mais sobre o significado dos milagres. E eu gostaria de destacar 3 significados para os milagres, 3 motivos por que os milagres aconteceram. E nós vamos passar por eles agora. Primeiro motivo é que, quando os milagres são relatados, o que está acontecendo é que os evangelistas estão querendo apontar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí, os milagres mostram a divindade de Jesus. Então, quando Mateus fala que Jesus ressuscitou a filha de Lázaro,
que ele abriu os olhos a um cego, que ele fez um coxo andar, o que ele está mostrando é: Jesus é Deus, porque apenas Deus tem poder de interferir no mundo natural, criando uma coisa sobrenatural. Um homem não pode abrir a vista a um cego de nascença, por exemplo, ou alguém que ficou cego depois. Então, o propósito é mostrar que Jesus é Deus. O segundo propósito é: Jesus é plenamente humano. Parece uma contradição, não é? Se o primeiro propósito dos evangelistas é mostrar, através dos milagres, que Jesus é Deus, o segundo propósito aqui, que é mostrar que Jesus é plenamente humano, parece uma contradição, mas não é. Olha só, os milagres mostram Jesus como um profeta em sua humanidade. Eu pergunto, há profetas no Antigo Testamento que realizaram milagres? Exemplo, Eliseu. Eliseu realizou milagre? Quem mais? Elias. Quem mais? Qual outro milagre? Qual outro profeta que realizou milagre aí? Moisés. Moisés realizou milagre. Quem mais? São esses aí? Alguém vai se lembrar de outro aí? De outro profeta que realizou milagres? Nós já falamos basicamente deles aí, e é isso mesmo, a lista não é tão grande assim, mas nós temos, por exemplo, como foi dito pela Janaína, Eliseu e Elias, basicamente, realizaram grandes milagres. Moisés realizou milagre. Há um milagre também que, obviamente, não foi um milagre que foi realizado como instrumentação só dele, mas, por exemplo, Josué também que profetizava, Josué também estava no momento da abertura do Rio Jordão lá, para o povo passar em terra seca, né? Então, você tem os milagres do Antigo Testamento. E todos esses milagres que aconteceram, por exemplo, nós temos Jonas, né, que o Jonas não realizou nenhum milagre, mas a história de Jonas é um milagre. Alguém que é jogado dentro do mar, vai para o ventre de um peixe e depois de 3 dias é lançado numa praia e vai pregar em Nínive. Ora, isso tudo é uma atitude bastante milagrosa, é um milagre que está acontecendo, certo? E os milagres que os evangelistas escrevem para nós, eles também apresentam Jesus como profeta. E é interessante isso porque lá em Mateus capítulo 12, o próprio Mateus vai dizer assim, Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Ou seja, os milagres também, eles apontam a humanidade de Jesus. Por quê? Porque quando ele estava realizando aqueles milagres, aquilo ali também era para mostrar que ele é um profeta, assim como Elias e Eliseu, daqui a pouco a gente vai ver isso mais detalhadamente, e ele tem um poder dado pelo próprio Deus. Nilza? Não, tem o Pedro também, que o Pedro era discípulo, né, de Jesus, né? Onde ele passava, ele curava, né? Isso. Já no Novo Testamento, né, a gente vê Pedro também com essa autoridade. Vamos à frente. O terceiro propósito é que Jesus é o Messias, o libertador prometido. E a Bíblia vai dizer que os milagres mostram que Jesus é o Messias. Por quê? Porque isso havia sido profetizado. E nós vamos olhar daqui a pouco que Mateus, por exemplo, quando ele mostra Jesus realizando milagres, a ideia é para dizer o seguinte: ele é o Messias prometido lá atrás. E lá foi dito que ele realizaria milagres. Então, isso aqui está acontecendo agora para mostrar que Jesus Cristo é o Messias. Marlene, por favor. Fábio, Sim. está dando para me ouvir? Assim. Agora eu fiquei intrigada numa coisa aqui, porque Eliseu, eu posso afirmar que eles fizeram milagres ou eles foram usados e participaram do momento do milagre. Porque, por exemplo, Elias, lá, quando o desafio ao Deus Baal, aquilo lá é um milagre, né? De todo... vi um fogo consumido, mas tudo foi instruído bem antes por Deus para a forma como Elias tinha que fazer.
Uhum, A cura de Naamã, por exemplo, a mesma coisa. Vai, entra no rio, né? uhum. Também há toda uma sequência de situações. Diferente de Jesus, que ele, o próprio Deus, fazia o milagre. Como que Uhum. a gente pode. Porque, para mim, eu acho que eu entendo, aí eu quero tirar essa dúvida, que Elias, Eliseu, todos os outros, Moisés, participaram do milagre. Foram usados para, através deles, Deus fazer um milagre. Ok, vou responder. Só a Eline fale e depois eu respondo. Eline, fica à vontade. Só pensando aí nessa dúvida da irmã Marlene, eu pensei naquela situação lá de Abraão levando Isaac, né? Ele foi pela obediência, e Deus falou para ele que ele proveria aquele momento para ele. E ele também experimentou esse milagre aí, talvez ele tivesse sido o que um instrumento para mostrar a presença do Senhor para o filho Isaac, não sei, e também aquela vez que ele teve no momento de trevas e teve aquele fogo que passou entre os sacrifícios que ele fez, e aquilo era o Senhor, né, passando ali. Aquilo também seria parte disso que a irmã Marlene colocou? Ok. Marlene, você levantou a mão, pode falar, depois eu concluo tudo. Não, a pergunta é aquela mesma. Ok. Então, vamos olhar aqui uma coisa. Quando a gente fala sobre o significado dos milagres, aí, o primeiro significado que a gente colocou aqui, ó, é que os evangelistas estão querendo mostrar que Jesus é Deus, certo? Então, vamos pensar. Jesus é Deus. Se ele faz milagres porque ele tem algo que ninguém mais tem, certo? E é dito, por exemplo, por João, que ele é a própria imagem do Deus invisível, né? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que quando nós falamos que Jesus é plenamente humano e quando ele faz milagre, ele está agindo como um profeta, é que o que era um profeta no Antigo Testamento? O profeta era um canal de Deus, um instrumento de Deus para a realização da vontade de Deus na terra. Então, dentro da pergunta da Marlene, não é que Elias fez um milagre, não é que Eliseu fez um milagre, mas é que eles foram um canal do milagre. Deus realizou aquele milagre por intermédio do ministério dele, certo? Quando a gente olha para Jesus, Jesus vai dizer também o seguinte: eu sou Deus, né? Ele era Deus, gerado pelo Espírito Santo, mas ele também era homem. E como homem, em vários momentos ele falou assim: o meu ministério é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou um canal aqui nesta terra, um canal para que Deus realize milagres. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles fizeram milagre como canais de bênção. Nesse ponto, Abraão também, como a Eline citou, ele é um canal de Deus, porque Abraão, além de ter tido fé, né, Abraão chegou mesmo a dizer com todas as letras assim: fiquem aqui que eu e o menino iremos lá prestar o sacrifício e voltaremos. E voltaremos. Ora, Deus está falando que vai matar a criança, ele está dizendo que vai voltar. O que é isso aí? Isso aí é uma fé. E no momento lá, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício que substituiu Isaac. O que aconteceu ali? Ora, Abraão é apenas o canal. Tá? Então, em certa medida, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Jesus agindo como Deus. Mas a gente vê também Jesus agindo como canal, né? Canal para que a obra de Deus seja feita. Tanto é que o próprio Jesus chega a falar assim: aquilo que eu quero fazer é apenas a vontade do meu Pai. E eu só vou realizar a vontade do meu Pai. Então, essa eu acho que é uma distinção importante. Eu consegui explicar, Marlene? Sim. Sim. E Eline, e aí?
Porque, de fato, há uma diferença importante aqui. Elias, quando a gente fala assim, os milagres que Elias realizou, não foi Elias que realizou, os milagres que Deus realizou, mas usou Elias como o quê? Como canal. Como canal. Quando nós falamos de Jesus, homem, e ele realizou milagres, ele também realizou milagres como o quê? Como canal. A gente pode falar assim, Pedro realizou milagres. Pedro realizou milagres. Paulo realizou milagres? Sim, mas é canal. Era um canal. No caso de Jesus, ele é as duas coisas. Ele é canal e ele é o próprio Deus. Tudo numa pessoa só. Né? Então, essa é uma distinção maior e uma ampliação maior. Irmã Mariana, depois Semiramis. Eu vejo assim, é porque o poder da realização do milagre não estava em Moisés, não estava em Josué, né? O milagre foi realizado por meio deles para revelar a glória de Deus e o poder de Deus, né? Então, esse poder, que igual, quando a gente fala dos milagres de Jesus, aí sim, aí o poder está nele, porque ele é Deus, né? Agora, nós podemos ser intercessores, né? Nós podemos rogar a Deus por um milagre, mas eu dizer, eu faço um milagre, eu jamais, né? Então, acho que é por aí. Semiramis? Só uma pergunta aí no caso, porque é isso que a Mariana falou, né? Quando aquela mulher que tinha fluxo de sangue, quando ela tocou Jesus, ele falou, de mim saiu poder, né? Então, existe essa distinção, que é como a Mariana falou, é como eu vejo, assim, também. Mas eu tenho uma pergunta, que meio fora disso aí, mas dentro, porque quando a gente vê Jesus sendo homem, e Jesus, o próprio Deus, quando ele é perguntado quando será que as coisas vão acontecer, quando ele virá, ele fala assim, nem ao filho foi dado conhecer. Então, existe alguma coisa, pelo menos essa coisa, que ele mesmo sendo Jesus e sendo filho e sendo Deus, não aprove ele conhecer. Como é que é isso? Eu fiquei... Então, uma coisa que nós temos que voltar aqui é na questão da natureza, das duas naturezas de Jesus Cristo. Porque, olha só, todo mundo que está aqui nessa sala é uma pessoa com uma natureza, certo? Nós somos humanos. E nós somos uma pessoa, né, com RG, CPF e tudo, né? E Jesus? Jesus não. Jesus, ele era uma pessoa, né? Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, certo? Ele tinha amigos, tinha mãe, tinha um padrasto, né? Tinha um pai lá, que a gente pode chamar de pai, tinha irmãos. Ele era uma pessoa. Mas quantas naturezas Jesus tinha? Ele tinha duas naturezas. Por que ele tinha duas naturezas? Ele foi gerado do Espírito Santo e ele foi gerado da Virgem Maria. Então, olha só, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, certo? E Elias? Elias é uma pessoa com uma natureza. Elias só podia ser usado por Deus como um canal, porque ele não é Deus. Ele é apenas um canal. E Jesus? Ora, Jesus, ele foi usado por Deus como um canal, porque ele era humano, mas ele foi usado também como Deus, porque ele é Deus, certo? Então, por exemplo, quando Jesus fala sobre aquilo que a irmã Semiramis colocou, que ao filho não compete saber, só ao pai, ele está falando ali de posse da sua natureza humana e dizendo assim, eu como homem, eu sou limitado. Vocês vão se lembrar que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou. Jesus teve sede. Jesus teve fome. Jesus ficou angustiado. Isso é a sua natureza humana. Mas a sua natureza divina é, eu sou o próprio Deus. E como Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele não tem nada que escapa ao seu conhecimento. Eline. E daí, quando ele foi assunto ao céu, que ele deixou a sua natureza humana
novamente ele estava a par de todas as coisas, pois ele faz parte da Trindade, né? Só quero corrigir uma coisa. Ele não deixou a sua natureza humana foi ampliada. Ele ressuscitou num corpo incorruptível. Jesus ainda é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, certo? E assim acontecerá conosco também. Então, esse é um ponto muito importante para nós. Então, quando nós falamos que Jesus é um canal, assim como Elias, nós estamos falando da sua natureza humana, que Deus trabalhou através dela. E quando nós falamos que ele é o próprio Deus, nós estamos falando da sua natureza divina. Você quer ver um exemplo? Às vezes Jesus estava num local e é dito que os discípulos estavam conversando e o texto fala assim, e ele sabia o que estava no coração deles. Como é que ele podia saber? Porque ele é Deus. Mas a pergunta é, por que Jesus chora diante do túmulo de Lázaro? Porque ele é homem. Né? Ele é homem também, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agora, a próxima pergunta é o seguinte, como é que a gente faz para poder entender esse mistério? Só no céu. A gente crê, a gente olha para a Bíblia e vê que essas duas coisas existem, mas a gente não tem um exemplo aqui agora palpável, sabe? Para poder falar assim, ó, tá vendo isso aqui? Ó? É como se fosse Jesus, porque só existiu um, assim. Só existiu Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Nós não temos mais ninguém assim. Eline, depois a Kathleen. É o que Jesus falou sobre a nossa fé, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, né? Aqueles que não estiveram com Jesus, mas eles creram, porque é bom demais a gente poder ouvir e Deus ter aberto os nossos pensamentos, nossos conhecimentos, pensamentos, para entender uma coisa que é tão sublime, né? Uhum. É só pela fé que o Senhor dá que a gente pode aceitar uma coisa dessas, né? Não é uma fé cega, mas é uma fé baseada naquilo que Deus faz de milagre na vida de um pecador, né? Sim. Glória a Deus por isso. Kathleen? Fábio, mas a questão da natureza do milagre, mesmo em Jesus e, por exemplo, em Elias, a natureza é a mesma. A gente pode afirmar isso? Porque Sim. Jesus está lá mostrando que ele é o Messias, ele é o enviado, enquanto Elias está provando que só o Senhor é Deus em detrimento de Baal. Então, assim, o valor do milagre é o mesmo. O valor do milagre é o mesmo e o propósito do milagre é o mesmo. O propósito do milagre, no caso de Elias, é mostrar diante de todo mundo que só existe um Deus verdadeiro. E o propósito do milagre, através da vida de Jesus, é apontar para a glória de Deus e para a obra da salvação, aquilo que nós vamos ver daqui a alguns minutos, aí olhando para a questão dos milagres. Nilza? Comentando aqui, que Elias não morreu, né? Ele subiu aos céus na carruagem, né? Mas o corpo terrestre foi igual ao de Jesus Cristo? Seria isso? O corpo de Elias, enquanto esteve conosco, é um corpo corruptível. Elias poderia morrer como nós, no sentido de que o corpo dele não era um corpo especial. Mas, assim como Enoque, eles são transladados para o céu. E, obviamente, nessa transladação, né, quando eles são levados ao céu, há uma mudança. Né? E esses dois eventos, nós não temos outro paralelo na Bíblia. Nós não temos outros exemplos de comparação. Nós temos esses dois homens que foram levados ao céu de forma sobrenatural. A gente sabe que eles estão no céu, juntamente com Cristo, certo? Nesse exato momento, eles estão no céu com Cristo. E eles estão em corpo incorruptível. Porque é muito importante a gente entender isso, que o corpo corruptível significa, a palavra para corruptível lá, no grego é necros. E necros tem a ver com a ideia de necrosar, decompor, não é? Feder, né? Acabar, não é isso? Os nossos corpos são assim, por causa do pecado. O que é um corpo incorruptível? O corpo incorruptível é um corpo que não necrosa, que não decompõe, que não acaba. A pergunta é, como é que é esse corpo? Eu não conheço um ainda não. Eu ainda não vi nenhum corpo desse ainda, certo? Eu não vi, né? Mas eu creio que esse corpo incorruptível
possa ser muito parecido mesmo com o corpo que nós temos, com a única diferença que vai estar sem o poder do pecado. Sem o poder do pecado, sem a decomposição que é advinda do pecado, das limitações, das doenças, né, de tudo isso que acontece conosco. Kathleen? Fábio, mas aí nesse caso, como fica a questão de que fala que Jesus inaugurou a nova humanidade? Porque na minha cabeça, então, tipo assim, Jesus era o único, foi o primeiro e foi o único a ter um corpo glorificado. Mas então Enoque e Elias também estão na mesma situação? Então, esse é um grande problema, porque quando nós falamos que Jesus é o primeiro, né, nós não estamos falando, por exemplo, apenas o primeiro, Kathleen, no sentido de posição histórica, porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, certo? Que isso é dito 2 vezes na Escritura. Então, nós temos o exemplo de Enoque, o exemplo de Elias e Jesus Cristo. Mas Enoque e Elias não morreram e ressuscitaram, né? Jesus morreu e ressuscitou. É diferente, né? Enoque e Elias, por exemplo, podem estar no céu com um corpo corruptível. Nós não temos nenhum texto bíblico para poder dizer alguma coisa sobre isso. O que nós podemos entender é que eles foram transformados. Eles foram transformados num corpo incorruptível. Mas Jesus é o primeiro. Por quê? Porque ele é morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, né? Ele é o primeiro nesse sentido, de fato. Vamos à frente, meus irmãos. Vamos caminhar. Falamos sobre Jesus, os milagres apontando a humanidade também, que Jesus Cristo é um profeta, ele é o Messias, e agora nós vamos olhar isso em alguns textos. Primeiro, os milagres mostram a divindade de Jesus. Quem pode ler? Está na tela aí, João capítulo 5, verso 20 a 21. Por favor. Eu posso ler. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha só, Jesus está se colocando aqui na igualdade com o Pai. Ele está dizendo assim como o Pai ressuscita e vivifica, ou seja, ressuscita e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Jesus é Deus. É isso que ele está afirmando aqui. Assim como o Pai tem o poder de ressuscitar mortos, eu também tenho o mesmo poder de ressuscitar mortos. Então, os milagres mostram a divindade de Jesus. Segundo ponto, os milagres mostram Jesus como profeta em sua humanidade. Eu vou ler isso aqui. Olha só. Em dia subsequente, isso aqui está lá em Lucas, tá? Eu não coloquei a referência, esqueci aqui. Lucas 7, a partir do versículo 11. Olha só. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Guarda isso aí, tá? Tem um mistério aí, viu? Eu estou falando mistério, estou brincando com a palavra, tá? Mas assim, tem um spoiler aí, para a gente poder olhar. Vamos lá. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, dizia: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: olha só, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus aqui é chamado de grande profeta. E por que grande profeta? E por que a cidade de Naim? E por que um jovem? Isso aconteceu 2 vezes no Antigo Testamento, na mesma região, com 2 profetas diferentes. E é isso aqui, e o evangelista está querendo mostrar aqui, assim como aqueles 2 profetas foram usados na mesma região para ressuscitar 2 jovens, Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele também é um grande profeta. Olha só,
Os mapas estão pequenos aqui, mas dá para a gente poder olhar. O mapa do meio tem a cidade de Naim circulada aqui, ó. Tem a cidade de Naim circulada. Se você olhar para se orientar, mais acima, à direita, tem o Mar da Galileia. Toda essa região aqui é a região chamada de Galileia. Se você olhar no mapa à esquerda, tem uma cidade chamada Sunem, da onde nós temos a Sunamita, né? A mulher que era viúva lá em Sunem, que era chamada de Sunamita. E houve um milagre muito parecido nessa cidade. Se você olhar, o Mar da Galileia está muito perto também. Nós estamos falando da mesma região. Do lado direito, mais ao norte, bem mais ao norte, nós temos uma cidade chamada Sarepta. E nós temos, nessa região, um milagre também que foi realizado. Um jovem ressuscitou. E tudo isso foi na mesma região de Naim, na região da Galileia. Jesus fez um milagre muito parecido com 2 milagres lá do Antigo Testamento. Vamos olhar quais milagres são? Primeiro foi Elias. Elias em Sarepta. Olha só, 1 Reis 17, versículo 17 a 24, diz assim: Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para a cama, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que eu me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias é o homem de Deus e a palavra do Senhor na boca de Elias é verdade. Mas Elias, ele aponta para quem? Quem de fato é aquele que na sua boca existe toda a verdade? Jesus Cristo. E é por isso que quando lá na viúva de Naim ele é chamado de grande profeta, a relação é com Elias aqui. Mas não para por aí. Também teve Eliseu em Sunem. E o texto fala assim: Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Outro menino. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Você percebe que há uma semelhança entre aquilo que Elias fez e aquilo que Eliseu fez aqui? Você percebe que Eliseu, como era um discípulo de Elias, ele aprendeu com o seu mestre, né? Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a Sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Depois você lê o restante da narrativa lá. Tanto a narrativa de Elias, quanto a narrativa de Eliseu e a narrativa de Jesus Cristo com a viúva de Naim, elas possuem relação. Elas foram feitas na mesma região e todas as 3 ressurreições foram feitas com jovens, e todas as 3 ressurreições são para poder mostrar o poder de Deus através de um canal. Num caso foi Elias, no outro caso foi Eliseu, e no outro caso foi o próprio Jesus Cristo, que é um profeta também, um canal de Deus para a bênção no mundo. Ok? Eu acho que a Nilza levantou a mão, fique à vontade. Não, falando sobre os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo, várias vezes aí na palavra, ele é chamado de profeta, é por isso? Não, eles olham para esses textos que Jesus é chamado de profeta
e falam assim, tá vendo? Ele é só um profeta. Mas eles fazem uma seleção muito mal feita, né? Porque eles aceitam como verdadeiros os textos que chamam Jesus Cristo de profeta e dizem que são falsos os textos que o próprio Jesus diz que é o que é Deus. Então, é uma interpretação muito ruim da parte deles. Eles escolhem naquilo que eles vão acreditar. Como nós falamos, Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o profeta, canal de Deus, e ele também é o próprio Deus aqui na Terra. Vamos à frente. Depois de mostrar isso, os milagres também nos mostram que Jesus é o Messias, certo? Quem pode ler, por favor, esse texto que está na tela aí? Eline, por favor. Lucas 7, 18 a 22. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estavas para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitas moléstias e Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Amém. O que está acontecendo aqui é que João faz a pergunta o seguinte: você é o Messias mesmo, que nós estamos esperando? Como é que Jesus responde a João? Jesus responde citando o Antigo Testamento. Jesus fala assim: ouvistes, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. E Jesus cita o Antigo Testamento. Qual que é o texto que Jesus cita aqui? Olha só. Jesus cita Isaías 35, versículos 5 a 6. E olha o que está escrito lá em Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa profecia é sobre quem? Sobre o Messias. E quando Jesus vai responder para João, o que ele vai dizer? Lá atrás dizia que eu ia fazer isso. Pois é, eu estou fazendo. Isso está acontecendo. Então, Jesus é o Messias. Os milagres são feitos para apontar isso. Agora, para a gente poder terminar, os milagres também têm um propósito muito importante, irmãos. Os milagres não apenas apontam que Jesus é Deus, que ele é profeta e que ele é Messias, mas os milagres também são como analogias da redenção. A gente precisa explicar primeiro o que é essa palavra, né? Quando a gente fala que uma coisa é análoga à outra, é que nós estamos dizendo, de forma bem simples, é que uma coisa está relacionada com a outra. Uma coisa está se ligando à outra. Quando a gente olha para os milagres eles estão apontando para 2 coisas na redenção. E as 2 coisas na redenção que o milagre aponta, primeiro é a cruz. Tá? A primeira coisa que o milagre aponta para nós é a cruz. Olha esses textos que eu coloquei aqui na tela. Essa parte, ela requer que a gente preste bastante atenção, porque pode ser um pouco complicado, mas a gente precisa entender isso aqui, porque se a gente entender isso aqui é a chave para o restante da compreensão dos milagres. Isso aqui é muito importante para nós. Olha só. O que diz Isaías 53, versículo 4 a 5? Mariana, você pode ler? Isaías 53, do 4 a 5? Posso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok. Kathleen, pode ler o texto de Mateus 8, 16 a 17? Posso. Mateus 8, 16, 17.
Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados, ou fostes sarados. Irmãos, isso aqui é importante. Um dos primeiros aspectos, e um dos principais aspectos da morte de Jesus na cruz do Calvário, por nós, é nos substituir. Ele morreu a nossa morte. Ele nos substitui na cruz do Calvário, certo? Quando Jesus está realizando milagres, ele está substituindo a morte que há na vida do pecador pela vida. E isso faz como ele carregou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, toda cura que Jesus faz nos evangelhos é para poder dizer o seguinte: eu estou tomando sobre si a doença que há sobre essas pessoas. E a doença que há sobre as pessoas, ela está ali por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E toda vez que Jesus cura um doente, isso está apontando para uma obra maior. Que obra é essa? É a substituição na cruz do Calvário. Aquela cura ali é apenas um sinal apontando que haverá uma cura maior, que é uma cura definitiva, que é a cura do pecado. E essa cura acontecerá onde? Na cruz do Calvário. É por isso que Isaías fala assim: e ele tomou sobre si as nossas dores, e ele levou sobre si aonde? Na cruz. Não é? O que Pedro vai dizer? Pelas suas chagas nós fomos sarados. Olha só, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pecado aqui significa também as nossas doenças, significa as nossas lutas. Então, quando Jesus cura um cego, aquela cura do cego ali, irmãos, não é apenas para poder abrir o olho para uma pessoa continuar vendo. Aquilo ali é um sinal que está apontando para um dia haverá uma cura espiritual, da cegueira espiritual. Isso acontecerá na cruz. Mas com esse milagre, eu já estou mostrando para vocês que eu sou o Deus que vai carregar sobre si a enfermidade de todos vocês. Isso aqui é muito importante para nós, certo? Então, o milagre aponta para essa obra da redenção. Outro ponto, e eu gostaria que a gente lesse esse texto aqui. Olha só, Marlene, por favor, fica à vontade. Fábio? Sim. Então, é correto, deixa eu tirar essa dúvida, é certo? Quando a gente orar por um problema de enfermidade, a gente usar esse termo de Isaías 53, porque eu creio que quando eu uso a palavra de Deus, né, dizendo, Senhor, eu estou orando, te pedindo, mas é feita a tua vontade, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, e porque pelas tuas pisaduras eu sou sarada. Uhum. Corpo, alma, né, físico, tudo. É correto eu fazer isso? Então, esses dias, eu estava até lembrando, eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação. Eu preciso falar o nome, tá? Porque isso para nós aqui, como é um grupo fechado, então não tem muito problema. O pastor Aloísio da Videira estava pregando, e aí ele falou assim: Isaías 53 fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Significa que se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma dor, é porque você ainda não se apropriou da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu não vejo assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, porque é o seguinte: quando Jesus faz algumas curas nos evangelhos, essas curas são sinais, apontando para essa obra na cruz do Calvário. Mas Jesus não cura todo mundo. Há pessoas que morrem
Por exemplo, quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele ora por um irmão que está enfermo, que é um dos amigos dele. Ou seja, o propósito, Marlene, não é que esse texto aqui está garantindo uma cura para todo mundo agora, mas esse texto está apontando para uma cura que haverá para os eleitos de Deus na ressurreição. Mas os sinais apontam para isso. Então, quando você orar, você pode orar e dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu quero te pedir que o Senhor aplique isso agora na minha situação e cure. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade, porque talvez o Senhor não queira curar agora, talvez o Senhor queira curar na ressurreição. Mas eu creio que essa obra já foi completada, porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim, era nesse sentido mesmo, porque, assim, é lógico, eu sei que, primeiramente, a vontade de Deus é soberana, né? Sim. E eu tenho um testemunho muito forte disso, e aí eu até quero rapidamente perguntar para ti isso. Quando Deus opera um milagre, da forma como nós experimentamos, eu posso dizer que o milagre serviu para um evangelismo, para ser aquela outra pessoa ser evangelizada? Por quê? Quando a Camila era pequena, a Camila teve um problema de visão muito sério e teve que passar por vários médicos oftalmologistas, e um deles, que se dizia ateu, quando Deus, de fato, interviu na situação da minha filha, ele, sem que eu falasse nada, ele olhou para mim e falou assim: isso aqui parece um milagre. Isso aqui parece um milagre. E por muito tempo eu soube que ele falara da situação de Camila em cursos que ele foi dar, sabe? Em palestras, porque a retina dela não tinha sido desenvolvida. Do jeito que nasceu, estava lá. E, de fato, nós oramos muito, eu pedi muito ao Senhor e criei que Deus poderia fazer o milagre. E eu considero que foi um milagre, porque não tinha outra maneira de ser, né? E ele falou isso por muito tempo. Cada vez que eu levava ela no consultório, ele falava: a menina do milagre. A menina do milagre. Eu posso dizer, eu sei que o nome de Deus foi glorificado, não tenho dúvida, que também foi um ato de evangelismo. Com certeza, porque todos os milagres, eles são feitos, em última instância, para a glória do próprio Deus. Para a glória de Deus. Então, olha só, a gente pode dizer... Em primeira instância, né, Fábio? Em última, não. Não, quando eu falo em última instância, é pensando assim, resumindo tudo, o milagre é para a glória de Deus. Se você colocar tudo em primeira... Vamos colocar assim, em primeira e última instância, tudo foi feito para... O milagre foi feito para a glória de Deus. E aí a gente precisa lembrar uma coisa. Eu pergunto para os irmãos, todas as pessoas que Jesus curou e que Jesus realizou um milagre na vida delas, elas foram salvas? Tem como a gente afirmar isso? Não. Não tem como a gente afirmar isso. Não tem como. Eu penso que nem todas foram salvas. Nem todas. Receberam a cura, milagre, mas não. Você percebe que o milagre não tem como alvo o sentido da pessoa apenas em si, mas o milagre é um sinal. Quando Jesus realiza o milagre numa vida de uma pessoa, aquele milagre ali não significa que a pessoa será salva, mas que todo mundo que vê o milagre vai falar assim: esse Deus é poderoso. Esse é o ponto do milagre. O milagre é um sinal. Agora, quando nós olhamos para esses 3 textos que estão na nossa frente aqui, esses 3 textos nos ensinam uma coisa muito clara. A morte de Jesus na cruz é a consumação final do milagre da cura física de todos nós, dos eleitos de Deus. Só que essa cura física de todos nós, ela ainda não se completou. Ela vai se completar na ressurreição. Mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Isso está claro para nós, meus irmãos? Está claro para nós que os milagres apontam isso? E aí, olha só, eu vou terminar agora, nós já passamos ainda 10 minutos,
com essa frase do Cássio. Os milagres de cura de Jesus apontavam para além deles, apontavam para a cruz. Por quê? Porque apontavam para o dia onde as nossas dores e as nossas chagas seriam cravadas no próprio Cristo. E ele levaria sobre ele mesmo todas as nossas dores e as nossas angústias, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Ok? Na próxima semana, nós vamos ver a ressurreição. Os milagres também apontam para a ressurreição. E aí nós vamos terminar esse estudo aqui sobre os milagres. A gente ainda vai ver ainda a importância dos milagres para nós hoje, e uma outra discussão que é se Jesus opera milagres ainda hoje através de nós, e se há o famoso, né, dom de milagres, alguma coisa do tipo. Nós vamos aprender isso olhando para o texto bíblico, primeiramente deixando a Bíblia falar conosco, amém? E aí depois a gente vai aprendendo sobre isso. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido que os milagres, eles não foram feitos assim, sabe? Uhul, quem quer dinheiro? Sabe aquela coisa do Silvio Santos? Tipo assim, vou fazer milagre e tal. Não, não. Os milagres tinham um propósito definido. Os milagres serviam para glorificar a Jesus. A cura é para glorificar a Jesus. Como a Marlene usou a palavra, as curas são evangelísticas. Elas são o quê? Sinais do evangelho. O evangelho está entre nós. E aí, por isso que é a cura. Tá? Por exemplo, vou só terminar dizendo, vocês sabiam que Deus pode usar uma cura para poder gerar a plantação de uma igreja? Isso pode acontecer. Deus pode fazer uma igreja ser transformada através de uma cura, mas isso se for para a glória dele, se for da vontade dele. Nós não dominamos isso, ok? Por isso que nós oramos, Deus, cura, cura, porque talvez aquele momento ali seja um momento onde aquela cura vai servir para uma transformação completa, né, das pessoas à nossa volta. Então, que Deus use esses sinais ainda dos nossos dias e continue usando. Amém? Vamos orar e depois nós vamos tirar aqui a nossa selfie. Eu queria pedir para a irmã Marlene, por favor, nos eleve a Deus em oração. Oremos. Bondoso Deus, Pai de amor, Deus grande, Deus poderoso, Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por nossas vidas, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor há de fazer. Obrigada, Deus, por este momento tão precioso na tua presença, de aprendermos mais e mais da tua palavra. Que essa palavra faça diferença nas nossas vidas, a cada momento, a cada dia, a cada ato nosso, a cada viver nosso. No nosso viver, no nosso cotidiano, Pai. Que o Evangelho, o Cristo ressurreto, seja, Senhor, sempre o Senhor das nossas vidas. E que o teu nome seja sempre glorificado, em qualquer que seja a circunstância que venhamos a passar. Muito obrigado por cada vida que está aqui nesse momento, nessa sala. Obrigada, Deus, pela vida do Fábio. Que o Senhor continue usando o teu servo, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, dando renovar de força, dando alegria. E que nós, ó Deus, possamos ter uma noite de paz, de alegria, de descanso e de contentamento na tua presença. Nós te oramos porque cremos que tu és o nosso único e soberano Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é com perdão dos nossos pecados que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos que puderem ligar aí as suas câmeras, eu vou tirar aqui o nosso print aqui, para a gente poder guardar de recordação esse momento. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco, que a graça de Deus seja sobre nós. Então, vamos lá. Sorrisão no rosto aí. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe você. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei aqui. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite. O Márcio hoje estava caladinho aí, rapaz. O estudo estava tão bom, Fábio, que eu fiquei aqui hipnotizado. Ô, rapaz. Ô, Fábio, você foi rápido, mas eu ia arrumar o cabelo, rapaz. Ah, não. Maria Luzia, um grande abraço. Mas, você falou, acho que nas próximas aulas a gente vai ver os milagres no dia de hoje, né? No tempo atual, não é isso? Sim, vamos olhar isso aí. Aí vai ser mais interessante ainda, né, Marlene?
vou aproveitar no Sim. dia que a gente for falar sobre isso, vou fazer um Vamos milagre. ter muito tá, que gente? prosear. Vou aproveitar, Marlene, que eu vou falar de milagre, eu vou aproveitar e vou fazer um milagre aqui diante de vocês. Ah, Tô brincando, gente. sangue de Cristo. Amém. Um grande abraço a todos. Deus Um abençoe. abraço a todos vocês. Boa semana. Boa noite. Kelly, Jonathan. Oi, um abraço. Boa Até noite. sábado, pessoal. Até sábado. Beijo. Até sábado. Tchau, tchau. Ô, Fábio, eu acho que a Alzira queria falar, viu? Também acho. Você tolheu ela. Não deixou, não. Ó, isso é bullying, viu, Fábio? Ih.